para eles. Deixa eu fazer uma coisa para não atrapalhar configurações, alto-falante, microfone. Microfone eu posso deixar fechado. Arquimedes já está gravando. Eu vou iniciar a aula, tá certo? Bom, eu acho que ele já saiu. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu acho que em função dos imprevistos que aconteceram, além do cenário já dantesco que a gente está vivendo, ainda teve imprevistos mais complicados para mim. E aí, eu acho que é a primeira aula que eu realmente vou estar à frente junto com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre esse elemento tão importante, né, da eletrônica, que é o transistor. A ideia hoje é a gente introduzir alguns conceitos envolvendo o transistor, certo? Responderam boa tarde aqui para mim. Maria Lúcia falou comigo, José Silva, Natália, quem mais está aqui com a gente, hein? Só pra... Sávio, André está pagando eletrônica também, Arthur. Acho que é a turma toda, né? Hélida. Ô, Hélida, tudo bem? Eu não sabia que você estava nessa turma, não. Desculpe. Oi, professor, tudo bem, sim. José Silva, Maria Lúcia, Natália, Raquel, Sávio e Ítalo. Agora, se eu não me engano, eu vi teu nome na prova, Hélida. Tu fez a prova? Fiz não, professor, vou fazer. Ah, tá joia. Entendi. Tá legal. Eu perdi a prova porque aconteceu imprevisto aí, eu vou fazer ainda. Vou fazer a recuperação, no caso. Não tem problema não. Estamos todos cheios de imprevistos, né? Nem se preocupe. É normal. Foi Maria que projetou aí, foi? Acho que foi Maria Lúcia, não foi que projetou aí? Ou é o professor Arquimedes que está projetando? Eu não sei. Eu acho que Arquimedes projetou a imagem dele. Meu Deus. Justamente, Helder, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Eu nem sei se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Apareceu aí para vocês? Apareceu, professor. Apareceu o transistor, a apresentação sobre o transistor? É porque está carregando ainda, mas vai aparecer. Tá, deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, voltar mais um pouco aqui. Pronto. Essa é uma apresentação do professor Carlos Magno, que era ele hoje já está aposentado, é um professor que trabalhava aqui no IF com a gente, essa disciplina a gente estudou. Aqui está curso de Eletrônica Básica 2, mas é Eletrônica Básica, tá? O assunto é pertinente ao que a gente está vendo agora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o transistor, né? Os circuitos de polarização, a polarização em corrente contínua do TBJ, e como modelar um TBJ, tá? Vamos entender bem, eu vou começar assim, de uma maneira bem, como é que eu posso dizer, bem simples, né? Tá bem suave, para que a gente entenda bem direitinho. Então, a gente vai começar, como se diz, né? Do beabá do transistor, tá certo?
Então, o transistor ele é composto por 3 terminais, ele tem 2 camadas tipo P ou 2 camadas tipo N, formando, né, junções PN, certo? Como a gente viu lá no diodo. Lembram que o diodo ele tinha uma junção PN? Lembram disso? Não. Sim ou não? Falem comigo, pessoas. Sim, professor. Sim. Quem falou que eu não vi, José? Então, só um minuto, pessoal. Eu estou com muita janela aberta aqui, a minha máquina fica lenta. Só um instante para eu... Pronto. Então, como eu estava falando, o transistor ele tem 3 terminais. Cada terminal dele se recebe o nome, né? Cada terminal dele recebe o nome. No caso, os nomes são base, emissor e coletor, tá? O emissor geralmente injeta portadores na base e esses portadores, por sua vez, são recolhidos pelo coletor. Geralmente não. Essa é a função fundamentada do transistor, tá? Todo mundo lembra o que são portadores, né? Portadores, eles podem ser majoritários ou minoritários. Geralmente, esses portadores majoritários, eles também podem ser positivos ou negativos. Normalmente, os portadores que se deslocam são os portadores negativos, mas a gente pode ter também as lacunas, né? Que são chamadas de portadores positivos, que na realidade eles não existem, né? De fato, a gente sabe que os portadores positivos, eles não existem. O que existe é uma lacuna deixada por um elétron, certo? Todo mundo lembra desse conceito quando a gente falava sobre a junção PN, né? Ou NP, do diodo. Lembram disso? Então, aí tem uma figurinha. Depois eu vou disponibilizar esse material no AVA, não se preocupem, tá? Aí a gente tem uma figurinha que tem o transistor NPN, com o emissor, o coletor e a base, e a gente tem um transistor PNP, com emissor, coletor e base. Joia? Ok, professor. Joia. Vejam que cada material, né, tipo P ou tipo N, está conectado, né, a um terminal do transistor, certo? E aí, isso caracteriza o que a gente chama do transistor. Dependendo de como esses materiais estão interconectados, estão dispostos, a gente vai ter um transistor do tipo NPN ou um transistor do tipo PNP. Lembrando sempre, né, que o terminal do meio nessa configuração, a gente está chamando de base, tá? Que é onde fica o tipo, né, de material tipo N ou tipo P. E isso é que vai caracterizar o transistor ser NPN ou PNP. Ok? Tudo bem para todo mundo? Está tranquilo até aí? Sim ou não? Helder acabou de dizer tranquilo, José Silva sim. Sávio também disse que está ok. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. O que acontece? O transistor, né? Ele é chamado transistor bipolar de junção porque ele apresenta portadores majoritários e minoritários que podem ser, como eu disse, elétrons ou lacunas. E por isso ele é chamado bipolar. No caso do material tipo N, eu vou ter como portador majoritário os elétrons. No caso do material tipo P, eu tenho como portador majoritário as lacunas. Ok? Consequentemente, né, no tipo N, o portador minoritário são as lacunas. No tipo P, o portador minoritário são os elétrons. Certo? É como se eu tivesse, né? É como se, mas não quer dizer que é isso.
é como se eu tivesse, né, cargas positivas e cargas negativas. Mas a gente sabe que não é exatamente isso, mas é como se a gente simulasse essa ideia de cargas positivas e cargas negativas, tá? Em materiais tipo P e em materiais tipo N. Fazendo o papel simulado, presta atenção no que eu estou falando, não existem cargas positivas, certo? Mas fazendo o papel simulado de cargas positivas, a gente teria as lacunas. E fazendo o papel simulado de cargas negativas, a gente teria os elétrons. Joia? Por isso que, quando a gente tem portadores majoritários sendo os elétrons, a gente vai ter materiais tipo N, de negativo, e quando a gente tem as lacunas, a gente também tem como portador majoritário materiais tipo P, de positivo. Então, aqui a gente tem um pouquinho falando, né, sobre o tamanho do material tipo N e tipo P em cada um dos terminais do transistor, né? A gente vai ter, né, que o coletor normalmente, isso é característica de fabricação, tá? O coletor normalmente ele é mais extenso que o emissor, que por sua vez é mais extenso que a base, ou seja, a quantidade de material tipo, se o transistor for NPN, né? A quantidade de material tipo P, ele é bem menor, né? Ou seja, a junção tipo P, né? Ela é menor do que a parte do material conectada ao emissor e que é menor do que a parte do material conectada ao coletor, no transistor NPN, certo? E no transistor PNP também. Só que aí eu tenho invertido, né? Que materiais estão conectados em quê? Certo? Em termos de portadores majoritários tipo P e portadores majoritários tipo N. Ok? Ou seja, para a gente ter uma noção melhor, o que é que vai acontecer? O coletor ele é mais extenso do que o emissor, que é mais extenso do que a base. Certo? Joia? Fatores constitutivos do transistor bipolar de junção. O emissor, por sua vez, está fortemente dopado, enquanto o coletor está com a dopagem leve e a base está muito pouco dopada. Por isso que eles têm essa ordem de grandeza, né, de extensão dentro do fator constitutivo do transistor. Ok? Tudo bem aí para todo mundo? E aqui a apresentação de um transistor. Só um minuto, minha gente. Só um instantinho, por favor. Eu volto rápido. Desculpa, pessoal. Então, como eu estava falando, aqui a gente tem, não é, a apresentação de alguns transistores ou transistores, tá? Então, a gente tem, o mais comum é esse pequenininho aqui, ó, esse preto aí, que parece um percevejozinho. Esse do lado esquerdo, mais à esquerda. Esse é o transistor mais comum, tá? Existem outros tipos de transistores muito importantes também, com essa capa metálica aqui, ó. Estão vendo que eles têm uma capa metálica, que é um dissipador de calor, certo? Que é muito usado também. Vejam que eles são um pouquinho maiores do que esse transistor pequenininho aqui, preto, que é o mais comum, tá? Esse transistor preto, né? Ele tem uma nomenclatura, quem pode me dizer? Consultem o pai Google aí, que vocês vão ver rapidamente isso. Como é o nome dele? O mais comum. E aí, alguém? Dormiram, foi? Vamos lá, pessoal. Interajam aí comigo.
Quem consegue identificar para mim o nome desse transistor que eu disse que é o mais comum, o transistor mais comum usado em eletrônica, que é esse mais à esquerda nessa fotografia? Alguém? Pessoal? E então, pessoal, qual é o transistor? Como é o nome desse transistor? Se vocês colocarem no Google, o transistor mais comum vai aparecer. Que transistor é esse? Bipolar, tudo bem, mas eu quero a especificação dele. Vamos lá, Raquel colocou aí, bipolar, beleza. TBJ. É o conector, consegue não, né? acessar não pelo Google? Eu vou colocar aqui, tá? É o BC548. BC548. Tá? Esse é o mais famoso dos transistores, tá? Existem outros tipos, mas esse é o mais famoso, tá? Eu estou colocando aqui, porque já que a gente não tem, né, aula prática presencial, pelo menos vocês têm uma noção do que a gente está falando. E aí, com essa figura, né? Nessa figura específica, tá? A gente vê também a dimensão, né, do transistor. Esse daqui tem centímetro, tá? Então, veja, o transistor, na sua configuração mais comum, que é esse dispositivo mais à esquerda, o PC548, ele tem aproximadamente 2,5 centímetros. Ou, desculpa, 1,5 centímetro, né? Com os terminais, tá? Com os terminais, ele tem cerca de 1,5 centímetro. Um pouquinho maior, tá? Às vezes ele chega a ter 2 centímetros. Mas, geralmente, ele tem isso daí, 1,5 centímetro. Vejam como ele é pequenininho, né? Já o TIP, ou o MOSFET, que é esse aí do meio, ó. Esse que é meio achatado e está no meio, não do lado direito, mas o segundo da direita para a esquerda. Isso daí é a cara de um TIP, tá? Um outro tipo de transistor, tá? Como também o MOSFET, ele também vai ter um dissipadorzinho, né, de calor junto dele. Ele é quadrado. E o MOSFET ele é muito, muito importante porque ele é muito usado para sistemas digitais. Ele é a base de funcionamento dos sistemas digitais. Por isso que eu achei interessante mostrá-lo aqui para vocês. Tá? Eu vou até projetar para vocês uma foto de vários MOSFETs. Para vocês terem uma noção ainda melhor do que a gente está falando. Só um instante. Olha aí, ó, o MOSFET. Conseguem ver? Rosilene, ela está me dizendo que Rosilene está tentando entrar na aula e está esperando ser aceita, mas eu não recebi
que aí eu acho que só a Arquimedes. Ela está tentando entrar com o e-mail funcional, porque eu acho que com o e-mail funcional ela consegue. E realmente eu não Eu tenho vou como. avisar para ela, professor. Pede para ela tentar com funcionar com funcional não, desculpa, institucional. Tá, minha gente? Então esse daí, ó, nessa figura que está sendo mostrada aí para vocês, a gente tem, ó, esses todos que estão na primeira linha que aparece aí para vocês, são MOSFETs, tá? É o chamado transistor de efeito de campo. É um transistor muito importante para técnicas digitais. Se a gente colocar, ó, lá em cima no Google, se eu colocar transistor BC548, olha o que vai acontecer. O nosso transistor de 3 perninhas, tá? Quer dizer, todos eles são de 3 pernas, né? 3 terminais. Mas esse aqui é o mais famoso. Inclusive tem o símbolo dele aí. Joia? Quem está com o microfone aberto aí? Eu não estou achando aqui. Achei. Eu queria mostrar esse aqui, ó, esse metálico, com a capa metálica maior, que é esse do lado direito, tá? Olha ele aí. Essa parte, no caso desse transistor, essa capa metálica a própria capa serve como contato também, tá? O contato não é só, ele não tem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês os terminais dele, tá? Só um minuto, minha gente. Pronto, aqui achei um. Vocês conseguem ver aqui, ó, no detalhe aí do lado direito, ele é um transistor, estão vendo? Ele é um transistor, ó, que ele parece que ele só tem 2 terminais, estão vendo aí? Na figura? Não sei se está claro para vocês. Essa aqui está bem bacana, ó. Deixa eu ver se aparece aí. Olha aí, ó. Conseguem ver isso? Sim? Raquel, ok. Sávio, pronto. Ele parece que tem 2 terminais, mas na realidade é porque a, a parte da malha metálica dele, a malha metálica dele funciona como terceiro terminal, tá? Joia? Ou seja, ele tem 3 terminais também, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. É só uma curiosidade para a gente não ficar tanto na teoria e esquecer um pouquinho. Só um minuto, gente. Tá? Então tá aí, ó. A gente viu
3 desses 4 aí, tá? Todos eles são transistores de junção. Veja que nem todos são bipolares, né? Mas todos eles são transistores de junção, ok? Tá bom? Aqui a gente já vai ver o famoso transistor num circuitinho como se estivesse polarizado, certo? E aí a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre as polarizações do transistor, né? O que é que significa um transistor ser polarizado? Significa a maneira como estão interligadas as junções PN dele, ou NP. As junções PN ou NP. Como é que elas estão ligadas? Como é que elas estão interconectadas? Dependendo de como esses terminais, né, estão interligados, a gente vai ter transistores polarizados com as junções, né, com a configuração. Considerando uma configuração de base comum, ele vai poder estar polarizado com essa junção BE, né, base emissor diretamente polarizada, ou com a junção base coletor diretamente ou inversamente polarizada, certo? Essas junções, base emissor vai estar diretamente ou inversamente polarizada, e a junção base coletor vai estar inversamente ou diretamente polarizada. Joia? Tranquilo até aí? Sim ou não? Como é que eu sei que essas junções estão diretamente ou inversamente polarizadas? Depende de como está sendo aplicada a tensão nos terminais desses transistores. Certo? Ok? Isso é o que vai caracterizar a polarização do meu transistor. Lógico, nesse caso aqui, eu estou considerando um transistor com uma conexão em base comum. Por que a base comum? Porque é a base que está sendo ligada, né, a uma fonte de entrada que está ligada à base e ao emissor, e também na outra fonte, que é a fonte de saída, eu tenho o quê? Ligado a base coletor, certo? Então, veja que a base está comum às duas malhas do meu circuito. Por isso que é uma configuração base comum. Transistor na configuração base comum, certo? Mas ele pode estar configurado como emissor comum ou coletor comum também. Joia? Tranquilo até aí? Como sempre, eu vou perguntar a vocês. José botou uma dúvida aí, eu vou te esclarecer isso, José. Mas deixa eu perguntar se vocês têm dúvidas sobre os terminais dos transistores. Emissor, coletor e base. E quando eu falo base comum, emissor comum, coletor comum, se há alguma dúvida com relação a isso? Sim, não, como é que é? Uma das principais funções do transistor é amplificar sinais eletrônicos, né? Ou sinais elétricos no sentido de ser um sinal de muita pequena magnitude em relação ao sinal elétrico de circuito eletrotécnico, né? Que é de alta potência. Lembra que na aula passada o professor fala sobre isso? Que há sinais, há equipamentos que são utilizados em alta potência e há equipamentos que são utilizados em baixa potência. Os equipamentos eletrônicos normalmente são utilizados em baixa potência. E, portanto, a gente não trata especificamente como sinais elétricos. Normalmente, quando a gente se refere a sinais elétricos, a gente está se referindo a um sinal de uma potência mais elevada do que quando a gente se refere a um sinal eletrônico. Então, quando a gente trata de sinais eletrônicos, aí a gente sim faz amplificação de sinais eletrônicos através de transistor e chaveamento de sinais eletrônicos através de transistor. A ideia de chavear é justamente quando o transistor vai funcionar necessariamente como uma chave on-off. A gente vai ver isso, se não hoje, na próxima aula. Joia?
Professor Lucas Silva. Eita, eu também não sei. Rosilene conseguiu entrar? Eu nem sei se Rosilene conseguiu entrar, né? Ah, conseguiu não, professor. Deixa eu ver se eu consigo falar com Arquimedes para ver se ele aceita o Lucas. Já que a Rosilene não conseguiu, deixa eu ver se Arquimedes aceita aí, porque eu acho que tem que ser ele. Não aparece para mim a solicitação dela, não. Só um minuto, minha gente. Como a gente não estava preparado para dar essa aula assim, tá, se ele pode receber. Só um minuto. Eu peço a compreensão de vocês para esse imprevisto. Só um instante, por favor. Voltando, pessoal, esse transistor que a gente está vendo aí, no esquema desse circuito que está sendo apresentado, ele está no esquema base comum, tá? Porque a base é o terminal comum às duas fontes, ok? Que são aplicadas. Certo? Joia para todo mundo aí? Sim ou não? Eu não vou entrar no mérito, né, dos portadores, de como se comportam os portadores no interior do transistor. Isso daqui é um outro assunto, a gente não vai abordar isso daí não, tá? Então, eu estou passando. Só é importante a gente entender, né, essa parte aqui, que é a simbologia utilizada para o transistor, tá? Então, eu trouxe aqui também isso daí para a gente ter essa noção melhor de como é no circuito, como é usado o transistor, né? Então, a gente tem o transistor bipolar de junção, o TBJ. Aqui a gente tem um símbolo eletrônico dele, o símbolo de circuito dele. É esse símbolo aí com essa seta, tá? Esse símbolo aí, esse elemento aí de 3 terminais. Aqui eu tenho, ó, emissor, base, coletor. Geralmente, a seta, né, do meu símbolo, ela indica o terminal de emissor, certo? Para onde a seta está se deslocando é que vai me caracterizar se o transistor é PNP ou NPN, certo? Sempre a seta aponta de P para N, ou seja, do material tipo P para o material tipo N. Então, se aqui, né, eu tenho emissor, né, aqui é PNP, certo? Aqui seria o quê? O P está aqui e está indo para o emissor, né? Então, se o P está aqui, esse transistor é o quê? NPN. Sempre na ordem, emissor, base, coletor, certo? Para eu caracterizar se o transistor ele é PNP ou NPN, eu tenho que me ligar na ordem, ou seja, emissor, base, coletor. Certo? Ok? E aí é importante a gente esclarecer que
todo transistor segue essa equação aqui, que é a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base. Corrente de emissor igual a corrente de coletor mais corrente de base. Independente se ele é PNP ou NPN. Como é que eu vejo isso, professor? Pelo circuito aqui, ó, considerando um transistor em base comum, tá? O que acontece? Se a gente olhar para analisar esse circuito aqui, o que é que a gente vai ver? Ó? Que entra aqui, ó, no emissor, está entrando uma corrente de emissor, que ela se divide na corrente de base e na corrente de coletor, certo? E aí eu posso dizer que essa corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais corrente de base. Analisando esse circuito aqui, conseguem ver isso que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Não sei se eu consigo aumentar isso aqui para vocês verem melhor. Deixa eu ver se eu aumento aqui, só um instante. Aqui era isso que eu queria. Olha aí, ó. Se a gente for ver, tá? O que acontece? Eu vou ter uma corrente de base bem pequenininha, uma corrente de coletor alta e uma corrente de emissor, ó, jogando quase que passando praticamente inteira para a corrente de coletor, tá? Amplificado, né? Então, isso daqui. Só que nesse circuito aqui que está sendo apresentado, o que é que eu vejo, né? Que a corrente de emissor é igual à corrente de base mais corrente de coletor. Se eu vier para a figura de baixo, ó, o que é que vai acontecer? Só muda o sentido, né? Só que o que acontece? A corrente de emissor, ela é a soma, né, das correntes de base mais a corrente de coletor, certo? De novo, corrente de emissor é igual a corrente de base mais corrente de coletor. Certo? Isso é uma característica do transistor, ok? A gente está falando de alguns parâmetros básicos dos transistores. Quais são eles? Corrente de emissor, corrente de coletor, corrente de base. Ok? Tranquilo para todo mundo? Joia? Ok, professor. Até aí, há alguma dúvida? O professor tem duas apresentações aqui, uma só, porque tem uma tela sendo compartilhada aqui. Só que não é a tela de apresentação, não. Gente, eu estava mostrando. Estranho. O único que está apresentando aqui na reunião é o professor Arquimedes aí. De novo. Eu acho que como ele tem. Eu acho que ele está compartilhando e aí. Está aparecendo agora? Agora voltou a aparecer, porque a dele ficou com prioridade. Mas apareceu o circuito que eu acabei de falar com vocês. Não tem aparecido, não. Não apareceu, não. Vou mostrar agora de novo, então. Mas aí é que tá. É porque quando ele compartilha a tela dele, aí ele tem prioridade sobre a minha. Porque ele é o dono da sala. Entenderam? O que está acontecendo é isso. E realmente, eu vou falar com ele pelo zap de novo aqui.
Pronto, aqui, ó, é esse circuito aí que eu estava mostrando, ó. Conseguem perceber isso? Eu tenho, ó, base comum, tá? E eu vou ter, ó, a corrente de emissor é igual a corrente de coletor mais corrente da base, certo? Aqui são as junções do transistor, que é um transistor PNP, cujo símbolo está aqui do lado. Bem aqui do lado a gente tem o símbolo do transistor PNP, tá? Conseguem ver bem direitinho agora, né? Joia? Sim, agora dá. E aqui embaixo, ó, vocês deviam ter falado logo, minha gente, alguém devia ter se pronunciado. E aqui embaixo, ó, eu tenho um transistor NPN, ó. Lembrando sempre, a corrente não vai da base para o emissor, né? Da junção P para a junção N, né? Então, eu vou ter, ó, corrente de emissor igual a corrente de coletor mais corrente da base. Só que aqui eu junto a corrente de coletor com a corrente de base e formo a corrente de emissor. Certo? Joia? Show. Aqui um transistor NPN, aqui um transistor PNP. Ok? Tranquilo? Lembrando sempre, uma forma mais simples para eu entender onde é que está, né? Que tipo de transistor eu estou usando é essa aqui, né? Ó, a seta do símbolo que eu estou vendo aponta de P para N, sempre. Do material tipo P para o material tipo N. Então, com isso em mente, eu consigo identificar se o transistor é PNP ou NPN. Tá bom? É uma dica para vocês conseguirem identificar se o transistor é PNP ou NPN. Joia? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos continuar, né? Até aí, tudo bem? Tudo ok. Vamos lá, eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, aqui, né, se eu for estudar, né, essa malha de circuito que eu estou vendo aí, o que é que vai acontecer? De novo, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês verem, que eu sei que não é fácil ver daí. Para a gente entender as relações entre tensões e correntes no transistor. Vamos lá? Vamos tentar acompanhar aqui. Pronto. Então, eu tenho, ó, IDE, né? Primeiro vamos fazer a lei das correntes, né? Lei das correntes de Kirchhoff, tá? LCK. O que acontece? Eu considero como ponto, como nó, né? O próprio transistor, essa parte aqui do transistor, a parte, esse ponto azul aí que está sendo mostrado na tela. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, o que acontece? Sendo isso aqui um nó do meu circuito, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ir de E, né? Corrente que sai é igual a corrente que entra no nó. Então, I de E vai ser igual a I de B mais I de C, considerando os sentidos de correntes que a gente está adotando para esse circuito que a gente colocou aí, tá? Nesse circuito, o que é que eu tenho? O emissor está aqui, certo? Coletor está aqui e a base está aqui. É uma configuração o quê? Base comum, emissor comum ou coletor comum. Que configuração é essa? Vamos me falando aí pelo chat, me digam.
Pessoal? Alô, alô. Tu tá mudo aí faz tempo já, hein? Tá por aí. Ninguém falou, poxa vida. A gente tava falando aqui, pra você não viu o mouse mexer, você que Vi tá mesmo, não. ausente. NPN e PNP. Se o senhor estiver falando algo, ninguém está ouvindo. Está muito mudo faz uns 5 minutos. Acabei de perceber, minha gente. Desculpa aí. Eu estava falando o tempo todinho. Mas então, o que eu estava dizendo para vocês é que, se a gente fizer a análise do circuito, né? Como vocês comentaram aí, o transistor está em base comum, certo? E aí o que acontece? Nessa configuração em base comum e considerando-se esse circuito que está sendo mostrado aí para vocês, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que a corrente de emissor é igual à corrente de base mais corrente de coletor, certo? Analisando esse circuito que a gente tem aí. E olhando agora para as tensões, né? As tensões que a gente observa aqui, ó, VCE, VCB e VBE. A gente vai ter, ó, que VCE menos VCB menos VBE é igual a zero, certo? Considerando essa malha aqui, ó, a malha do transistor, tá? E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que VCE é igual a VBE mais VCB, certo? É só a gente analisar esse circuito aqui. Eu estou fazendo a análise desse circuito aqui. O que acontece? VCE é tida como sendo o quê? A tensão de coletor menos a tensão de emissor. Certo? VBE é a tensão de base menos a tensão de emissor. E VCB é a tensão de coletor menos a tensão de base. Certo? Se colocarmos tudo isso, né? Conforme foi mostrado isso daqui, VCE é igual a VBE mais VCB, a gente vai verificar que VCE realmente, ó, se a gente jogar aqui, substituir essas tensões, a gente vai verificar que, de fato, VCE é igual a V do coletor, tensão do coletor, menos a tensão do emissor, como era esperado se verificar, certo? Só que o que acontece? O que é que a gente vê nessa figura que a gente está olhando aí? Que tipo de transistor é esse? Quem pode me dizer? Esse transistor é um transistor NPN ou PNP? Qual é o tipo do transistor? O transistor é NPN ou PNP? E aí? José disse que é PNP, André disse que é NPN, José disse que é PNP, teimou aí. Quem mais pode me dizer alguma coisa? Arthur disse que é NPN, Lucas NPN, Elida NPN, Rosilene NPN, perfeito. A maioria acertou, é NPN, certo? NPN, é um transistor NPN. Só para a gente confirmar aqui, quem está aqui com a gente está com o Arthur Costa, Hélida Silva, José Silva, Lucas Silva, Maria Lúcia, Raquel Tainá, Rosilene, Sávio e Ítalo. Estamos todos aqui juntos assistindo essa aula. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Então, o transistor é NPN, certo? Se ele é um transistor NPN, significa que eu tenho que tensão aqui, ó. Aqui, o portador é o quê? Ele é o quê? Positivo ou negativo? Ele é NPN, né? Isso daqui é positivo ou é negativo? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é positivo ou é negativo? Lembra, ele é NPN. Então, aqui, é menos ou é mais? E aí? José disse que é positivo. André disse que é positivo. Rosilene disse que é positivo. Ele não é NPN, minha gente. N é o quê, minha gente? N é de?
N é de neutro, é? N é de neutro? Não. N é de portador negativo. Eu até disse, simula uma carga negativa. Descendo, entendi, foi nada agora. Como é, José, descendo? Portador negativo. Entra a carga positiva, não. A carga positiva não existe. Tudo é uma simulação, como eu disse, né? Não tem carga positiva, André. É só elétron. Existe a presença e a ausência de elétron. Não existe carga positiva, minha gente. Não vamos falar uma bobagem dessa. Não existe carga positiva. Sim, portador. Aí o portador positivo, o portador majoritário, quando ele é positivo, a gente está falando de lacuna, né? Não é de carga positiva. Cuidado com isso. Numa simulação, pode simular uma carga positiva. É como se fosse uma carga positiva, mas não é uma carga positiva, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Aqui, eu tenho como se fosse um portador negativo, certo? Então, é como se eu tivesse... Esta porta não é a coletora? É, sim. Então, aqui nesse ponto do... Sim, André. Nesse ponto aqui do circuito, eu tenho um portador negativo. Então, aqui é como se eu tivesse negativo. Como é que vocês estavam dizendo que era positivo? Aqui não é negativo, para o meu transistor, aqui é negativo. Ele não é NPN? NPN. Certo? Então, aqui é negativo, aqui é positivo, certo? Aqui é o quê? Negativo ou positivo? Na saída do emissor. E aí? E então, pessoal? Pessoal? Qual a pergunta, só? Estou perguntando o seguinte. O terminal... Aqui no terminal do emissor, aqui, o portador é negativo ou é positivo? E aí? Imagem pequena não, minha gente. A imagem está pequena não. Eu ampliei pra caramba aí a imagem. Estou vendo aqui. Tá bom, vou ampliar mais. Vamos lá. E agora? E agora, tá legal? Sim. Pronto, José, melhorou aí? É, eu sei, no celular fica difícil. Desculpa, é que eu estou no notebook e realmente pensei que fosse mais tranquilo. André falou, se lá foi negativo, esse vai ser negativo também. Se for nesse pensamento. Exatamente, é isso mesmo. Não é se for nesse pensamento, não. É porque é desse jeito. Se o transistor é NPN, ele vai ter como portador majoritário no meu terminal base P, como portador majoritário nos meus terminais emissor e coletor N, negativo. Então, é como se eu tivesse aqui, nesse ponto do circuito aqui, ó, é como se eu tivesse negativo, aqui eu tivesse negativo e aqui eu tivesse positivo. Agora, vamos abstrair.
Se eu tiro esse transistor daqui, o que acontece? Eu vou ter negativo com negativo e positivo com positivo, certo? Certo? Porque aqui a tensão não é mais aqui, ó, V2. Não está o positivo para a base e o negativo para o emissor, partindo do pressuposto que esse transistor, que esse resistor não existisse. Esse resistor aqui não existe. Esse resistor de emissor não existe. Digamos que não existisse esse resistor. O que acontece? Eu teria negativo com negativo e positivo com positivo, certo? Joia, todo mundo entendeu isso daí? Sim, professor. E aí o que acontece? Eu posso dizer que essa junção aqui, ou seja, que a tensão VBA, junção base-emissor, está diretamente polarizada, porque ela está positivo com positivo e negativo com negativo, certo? A junção base-emissor está diretamente polarizada, certo? Considerando que esse resistor aqui não exista. Já do outro lado, vamos ver se vocês acertam. Do outro lado, se eu tiver, né, no coletor, eu tenho o quê? Negativo. Aqui eu tenho positivo, base eu tenho positivo. E aqui eu tenho V1 positivo, digamos que esse resistor de coletor também não exista. E aí eu tenho, ó, tensão V1 positivo com quem? Negativo ou positivo? Aí eu quero que vocês me digam, no caso dessa junção aqui, a junção base-coletor, ela vai estar diretamente ou inversamente polarizada? O que é que vocês acham? Junção base-emissor. Base-coletor. Pergunta é essa aí. Junção base-coletor, na ausência do resistor de coletor, estará diretamente ou inversamente polarizada? Professor, Oi, Arquimedes. eu não estou ouvindo nada. Oi, Arquimedes. Opa. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não, era eu que estava com o negócio desligado aqui. Parou de lhe atrapalhar depois? Parou. Depois que eu é que eu não vi, não, o zap, ó, Arquimedes. Realmente desculpe, viu? Não, não se preocupe, não. A gente tem um jeito Professor aqui. Arquimedes, sua tela ainda está em apresentação aqui no Google Meet. Eu estou o quê? Sua tela está em apresentação ainda no Google Meet. Não, já falei com ele, Lucas. Tá? Já conversei com ele. Mas está ainda compartilhando. Parar de compartilhar. Entendi, porque eu tinha jogado. Foi isso que aconteceu. Já apareceu de novo, foi Lucas. Ela estava em segundo plano sendo compartilhada aqui. A sua estava principal, mas a dele estava em segundo plano ainda. Tá, Lucas, desculpa. Eu dizendo a tu que eu já tinha falado com ele, ó. Eu pensava que tinha parado, professor, mas é porque eu não vejo, não, professor. Não aparece para mim. Agora eu tirei. Tá certo. É porque não está aparecendo para mim, Arquimedes. Aparece para os meninos e não aparece para mim. Perfeito. Bom, eu vou deixar você aí com os meninos. Eu não sei porque não aparece para mim, mas você quer voltar? Como é? Não, pode continuar, professor. Pode continuar. Eu vou sair agora, então vou fazer outras coisas. O senhor já quebrou meu galho imensamente agora. É só agradecimento. É isso, professor. Oxe, a gente está aqui para isso mesmo, para se ajudar. Boa aula, viu? Tá joia. Espero que os meninos aí estejam acompanhando. Vamos lá. Um abraço, tchau. Outro, tchau.
Então, pessoal, voltando para... Vocês estão vendo agora a apresentação que eu estava fazendo ou não está apresentando? Sim, agora está aparecendo. Pronto. Aí vamos lá. Nesse circuito aí que está aparecendo, minha gente, se a gente... Com essa pergunta que eu estou fazendo assim, a junção base-coletor, na ausência do resistor de coletor, estará diretamente ou inversamente polarizada? E aí, o que é que vocês me dizem? Lucas acha que está diretamente polarizada. Alguém mais? Raquel, me dá um help aí, Raquel. Acho que Raquel não ouviu, então não está logada. José, fala, José. Diretamente ou inversamente? Nem José está participando. Meu Deus do céu, o que foi que houve? O professor Arquimedes tinha me dito que vocês eram mais difíceis de participar nessa turma, mas eu realmente não sabia que era tanto. Lucas diz que é diretamente polarizada. Alguém mais concorda com Lucas? Pois é, justo, Lucas. Pede aí para o pessoal falar, ou então digitar. Eu estou acompanhando aqui, estou tentando acompanhar o chat e tentando ouvir vocês. Raquel disse que é diretamente. Raquel agora falou. Exatamente, Lucas. A hora de errar é agora. Vocês estão preocupados em errar? Não se preocupem em errar, não, minha gente. A hora de errar é agora mesmo. Vamos lá? Quem pode mais me dar uma opinião? Só quero mais uma. Pronto, só precisa mais uma pessoa para salvar a turma. Inversamente. Arthur falou que é inversamente. Arthur falou que é inversamente. Por que é inversamente, Arthur? Por que tu difere dos teus colegas? Acha que é inversamente? Me explica aí. Pode ser pelo chat mesmo, se quiser, se conseguir explicar pelo chat. Ó, se eu botar assim, portadores, coletor é o quê? Portadores, coletor é o quê? Negativo ou positivo? Portadores, coletor. Transistor na NPN, portadores, coletor negativo, né? V1, terminal de V1. O coletor é o quê? Positivo. Portadores, base é o quê? P, transistor na NPN, terminal V1, base. E aí? Tá negativo com positivo e positivo com negativo. Diretamente ou inversamente? E agora, pessoal?
Raquel, me ajuda aí. O que que houve? Bom, pessoal, eu vou dar um tempo para vocês voltarem. Aí eu vou fazer assim. Eu vou dar um tempo, né? Inversamente, eu acho que está em sentido diferente pelo que vejo na imagem. Pelo que vê na imagem, não é só a imagem, não. Eita, desculpa, eu tirei aqui. Mas pelo que eu acabei de colocar aí, Arthur, olha só. Os portadores no coletor são negativos. O terminal de V1 no coletor é positivo. Então, tem um negativo com positivo, é inverso. Os portadores da base são positivos. O terminal de V1 na base é negativo. Né? É menos. Então, de novo, está ligado inversamente. Então, está inversamente, é uma conexão inversa. Né? É uma polarização inversa. Por outro lado, se eu pegar a junção base-emissor, o que é que eu tenho na base-emissor? O mesmo raciocínio, ó. Se eu pegar na junção base-emissor, agora, junção base-emissor. O que é que eu vou ter na junção base-emissor? Na junção base-emissor, eu vou ter, ó, portadores emissor. Portadores emissor são o quê? Se ele é NPN, portadores emissor são tipo N, P2. Emissor é o quê? Negativo. Portadores base é o quê? Tipo P. P2 base é o quê? Positivo. Eu tenho negativo com negativo, positivo com positivo. Junção diretamente polarizada. Polarização. Base. Emissor. O quê? Direta. Certo? Joia? Sim ou não? Já, deu para entender agora? Desculpa, base coletor, eu errei aí, tá? Junção base coletor. Junção base não, base emissor, tá certo. Base emissor direta. Junção base emissor direta. Tá certo, desculpem. Estava certo, tá correto. Como é, André? PNP base coletora? O que é que você está falando? Não, André, o transistor é NPN e eu estou perguntando a polarização de cada uma das junções, a junção base emissor e a junção base coletor, se ela está direta ou inversamente polarizada. Ele não muda de PNP para NPN. Nesse caso específico que a gente está tratando aí, eu só estou tratando de um transistor NPN. Mas a gente está tratando desse caso, que eu quero estudar com vocês polarização. Qual é a sua pergunta? Pois não. Não existe base coletora. Não existe base coletora. Ah, joia. Ok. Entenderam, pessoal, a ideia da polarização do transistor? Vamos ver para o de baixo? Vou pegar o outro. Só um minuto, por favor.
Ó, nesse caso aí, o que é que eu tenho? Eu tenho um transistor, que ele está ligado em quê? Base comum, coletor comum, emissor comum. Diga aí, pessoal. Ele é o quê? Já está dito aí que é um transistor PNP, certo? Transistor PNP em coletor comum, base comum ou emissor comum. O que é que vocês acham? Transistor PNP em coletor comum, base comum ou emissor comum? André acha que é emissor. Alguém mais? Pode Não, ser os André. três? Oi? Mais não. Já mudou, não foi, André? Engraçado como o André muda. Vamos lá, pessoal. Eu quero saber configuração do transistor, se ele é emissor comum, base comum ou coletor comum, tá? E quero saber como é que ele está polarizado. Como é que estão polarizada? Qual a polarização das junções? Qual a polarização das junções? Aí eu vou botar aqui, ó. Base coletor e base emissor. Como é que essas junções, base coletor e base emissor, estão polarizadas? Diretamente, inversamente? Me digam aí. Qual a polarização das junções? Base coletor e base emissor. Vou dar aí 10 minutinhos para vocês fazerem. Voltamos daqui a 10 minutos. São 17 horas, 17h10 eu volto, quero a resposta de vocês. Tá bom? Para essas duas. Qual é a configuração? Se é emissor comum e se é coletor comum ou se é base comum? E qual a polarização das junções? Base coletor e base emissor. Joia? Aguardo vocês. Tem 10 minutos para me dizer isso aí.
Então, pessoal, voltando. Alguém mais concorda com o Lucas ou discorda? Como é que é? Vou dar mais 1 minuto aí para vocês falarem. Voltando, pessoal, vamos ver uma outra junção agora. Bom, pessoal, e agora? Esse outro aí. Lucas está correto, eu já comentei aí no chat, né? Estava certo. Então, o anterior, né? Na figura anterior, a gente tinha um transistor PNP em emissor comum, com a junção base-coletor polarizada inversamente e a junção base-emissor polarizada diretamente. E nesse agora, o que a gente tem? É um transistor o quê? Eu quero tipo do transistor, eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês fazerem. Tipo do transistor. Tipo do transistor, configuração. Tipo do transistor, configuração e polarização. As junções, né? Como a gente já viu aí. Dois minutos para vocês fazerem. 3 minutos não, 3 minutos é muito, 2 minutos. São 17, 14, 17, 16, eu volto
para vocês me dizerem. Não, aliás, eu vou falando aqui, vocês já vão dizendo. Vejam aí, qual é essa polarização? Digam para mim. Qual o tipo de transistor? NPN ou PNP? NPN. Oi? NPN. NPN, diz Lucas. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém? É isso mesmo, Lucas. NPN, perfeito. José Silva disse NPN, acertou também. NPN, ok. Transistor NPN. Em que configuração ele está? Configuração o quê? Só Lucas fala. Sua participação já está mais do que suficiente, Lucas. Fantástico. Parabéns. Obrigado pela atenção. Obrigado pela parceria. Vamos lá. Qual é a configuração? Ninguém? Configuração base comum. Configuração base comum. Polarização. E aí, a polarização, quem diz? Ajuda, Lucas. Junção base coletor. A junção base coletor diretamente VCC, inversamente VE. VCC. O transistor é PNP ou NPN, minha gente? NPN, exatamente. Transistor NPN. Configuração base comum. A junção base coletor é o quê? Inversamente, né? Em VCC. E a junção base emissor também está inversamente. Olhem direitinho que vocês vão ver isso. Ele não é NPN, minha gente? Não, é isso mesmo, eu só confundi aqui, é isso mesmo. Os dois estão inversamente, certo? As duas junções estão polarizadas inversamente. O que é que significa isso? Eita, professor, o que é que significa? O transistor não conduz em nenhuma das duas junções. Imaginem como se as duas junções fossem dois diodos. Os dois diodos estariam polarizados inversamente, ou seja, não há condução. Quando não há condução, a gente diz que o transistor está na região de corte. Transistor em região de corte. Ou seja, polarização inversas em ambas as junções. Transistor na região ativa. Quando é que isso vai acontecer? Se eu tiver uma polarização direta e uma inversa. E transistor em saturação, se eu tiver ambas as polarizações das junções diretas. E aí a gente já viu, em termos de polarização, em que regiões o transistor pode trabalhar. Ele pode trabalhar basicamente em 3 regiões.
saturação, ativa e corte. Isso sempre, tá? Mas, em relação à polarização, a gente pode dizer que quando ele está com as duas junções polarizadas inversamente, a gente diz que o transistor está no corte. Se ele tiver com uma polarização direta e uma polarização inversa, ele está na região ativa. E se ele tiver com as duas polarizações em junção direta, das junções em polarização direta, ele está em saturação. Certo? Na próxima aula, a gente vai ver com Arquimedes melhor o que significa um transistor estar em corte, ativo e saturação. Tá bom? Ou comigo. A gente vai decidir isso com antecedência para saber melhor. Tá bom? Ok? Todo mundo entendeu essa parte? Tranquilo. Resumindo, essa parte que a gente está falando está aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil esse resumo. Depois eu vou apresentar esse material completo no AVA para vocês, tá? Mas isso que a gente está dizendo é isso aqui, ó. No caso, a gente considerando um TBJ, um transistor bipolar de junção, certo? Na configuração em base comum, a gente vai ter essa característica aí. Vocês estão vendo, não? Sim, estamos vendo. Dá para vocês verem aí esse resumo que a gente fez aí? Dá para ver, sim. Que está feito aí, ou está difícil? Conseguem ver? Sim, dá para ver. Deixa eu tentar aumentar só mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, consegui. É isso que eu queria. Ó, as três regiões de trabalho do transistor, tá? Ativa, corte e saturação. O transistor está na região ativa quando a junção base-emissor está polarizada diretamente, enquanto a junção base-coletor está polarizada reversamente. Tá? O transistor está no corte quando as junções base-emissor e base-coletor são ambas polarizadas reversamente. O transistor está em saturação quando as junções base-emissor e base-coletor são ambas polarizadas diretamente. Joia? Tranquilo. Lógico, isso considerando uma configuração apenas levando em conta a polarização em VCC e VEE, tá? Ok? Além disso, resumindo aqui o que a gente viu, o que foi mais que a gente viu? A gente viu, conceito importante, a corrente de emissor é sempre igual à corrente de base mais corrente de coletor, certo? Foi outra coisa que a gente viu. Foi mais que a gente viu. A gente viu que a gente pode analisar o circuito do transistor como se ele fosse uma malha fechada, né? Olha, VCE, VBE e VBC. VCB, desculpa. VCE, VBE, VCB. Lembram que a gente viu isso também? Foi outra coisa que a gente viu. Tá? E, além disso, vimos uma foto real de alguns transistores, e foi importante a gente ver, porque a gente viu que existem vários tipos de transistores, inclusive com capas metálicas, né, que fazem papel tanto de malha para aterramento, tanto de uma malha de proteção, né, de uma capa de proteção, como também faz o papel de um terminal do transistor. Tá? A gente viu isso também quando estava olhando os tipos de transistores. Falamos também do MOSFET, que é um transistor especial utilizado, sobretudo, em técnicas digitais, em sistemas digitais, né? E falamos ainda sobre os terminais dos transistores. Basicamente, são 3, base, emissor e coletor, certo? Falamos também dos tipos dos transistores, quando o transistor é NPN e quando ele é PNP, e falamos sobre os portadores das junções P e N do transistor, os portadores positivos dos materiais tipo P, os portadores negativos dos materiais tipo N. Sendo isso, considerando-se aí os portadores majoritários, né, desses materiais. Ok? Basicamente foi isso que a gente viu ao longo de nossa aula. Eu sei que a gente teve um pouco de imprevistos, porque realmente a gente não tinha planejado a aula no sentido que a gente está vendo agora, mas eu acho que conseguimos atingir o objetivo aí de introduzir os conceitos principais do transistor para vocês.
certo? Como sempre, eu vou perguntar dúvidas? Dúvidas? Tranquilo, senhor. José Silva, ok. Rosilene, ok. Lucas já me falou aí, tranquilo. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Foi imensamente satisfatório tê-lo aqui comigo, sempre me ajudando, inclusive aí no que diz respeito às apresentações. Muito obrigado mesmo pelo seu auxílio, viu? André, parabéns aí pela participação no chat. André fez mais uma participação no chat, mas foi bem ativo também aí na participação. Embora eu acho que precise prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Ao que a gente está lecionando. Tiveram outros que participaram, como sempre o José, é sempre muito participativo. Muito obrigado também, José, pela sua participação. A Raquel, de vez em quando, se apresentou aí para a gente também, né? Quem mais apresentou? Rosilene. Rosilene também é muito participativa. Hoje ela não estava tão participativa na voz, mas apareceu aí no chat algumas vezes. O Sávio e o Ítalo chegaram a aparecer também, né? O Arthur comentou um pouco, mas comentou. Quem foi mais que estava por aqui com a gente? Deixa eu ver. Acho que foram esses, né? Eu esqueci de mencionar alguém que tenha participado. Maria Lúcia, que no começo participou, mas ela disse que está com problema de acesso à internet. Ela realmente, normalmente, é bem participativa. Hélida também participou. Muito obrigado, Hélida. Inclusive, foi grata surpresa para mim ver que você está na disciplina. Muito bom. Ótimo. Acho ótimo. Acho muito importante sua participação. E você, como sempre, muito atenciosa, Hélida. Muito obrigado, viu? Você também participou, inclusive, falando aí, ajudando a gente no início da aula. Muito obrigado. É isso, pessoal. Eu acho que mencionei a todos, não sei se esqueci alguém que não participou. Os outros realmente foram um pouco mais tímidos. A gente aguarda. Sávio também participou aqui com a gente. Helder, no começo, estava junto com a gente, depois eu acho que ele saiu. E, como eu falei, a própria Maria Lúcia e Natália também estavam no comecinho com a gente. Depois, realmente, saíram, né? Então tá, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui hoje, né? Torcendo aí para que nas próximas aulas a gente tenha uma participação maior de vocês, certo? Para que vocês realmente se engajem na disciplina, né? E que eu que agradeço, Hélida. Agradeço aí a todos vocês. Hélida está dizendo aqui, obrigado também, professor. Eu agradeço a todos, a atenção de todos. Espero que nas próximas aulas a gente tenha um engajamento maior de vocês. O professor Arquimedes tinha comentado comigo e em várias aulas comentou também com vocês, que é muito importante a participação. Infelizmente, hoje foi um dia atípico, mas é muito importante que vocês participem mais, tá? Eu vou deixar essa mensagem aí para vocês de até logo, né? Vai ser essa mensagem aqui, ó, bem grande, né? Vou deixar aí com votos, né? Votos de Feliz Natal para todo mundo. Tá joia? Votos de Feliz Natal para todos. Que a gente realmente comemore com quem a gente tem que comemorar, né? Com o aniversariante. Tá bom? Vamos nos lembrar do aniversariante. Ele é o mais importante. Ele é que é o dono da festa. Joia? Um abraço, minha gente. Boa tarde. Fiquem com Deus. Tchau.